Eu não tenho interesse de ser amado. Um podcast real. Nós vamos compartilhar os resultados reais. Hoje nós temos grandes resultados para compartilhar com vocês. Vamos trazer pessoas aqui com resultados reais. E quem vir aqui querer passar um batom, nós vamos puxar a língua. Muitas vezes vem profissionais para mim e falam assim, qual que é o melhor caminho? Eu falei, começa na sua casa, começa com um familiar. Você primeiro tem que dar o passo. Você que está nos ouvindo aqui, eu tenho interesse que você mude sua vida. Tá difícil, né? Primeira coisa você tem uma visão do que você quer para o futuro? Então, assim, aí, nós nos amávamos? Não. Nós éramos apaixonados? Não. Confesso que o nosso primeiro ano de casado, os nossos primeiros 2 anos não foram foi mais fáceis. difíceis. Foram os anos mais difíceis. Eu acho que uma das coisas que mais tiram o foco das pessoas são os detalhezinhos que a pessoa fica focada ali no relacionamento. Gente, ele era meio louco. Uma vez, eu preciso contar isso. Lá vem. Uma vez, ele estava atendendo e aí, de repente, ele falou assim, abriu a porta e falou, pode ir, você não precisa de mim não, tá liberado. E era um empresário de Goiânia, rico, o cara chegou com a Ferrari, já parou a Ferrari lá embaixo na clínica, né? Você acreditava? No que ia... No primeiro momento. Eu acho que... Naquele momento que eu entrei na sua sala. Não, eu fui fazer um teste. Você foi fazer um teste? Fui fazer um teste achando que... Você acha que eu tinha clareza naquele momento? E aí, nós fizemos o primeiro lançamento dela, deu um grande resultado. Eu falei assim, mãe, não é que esse negócio pode dar certo? Então, vamos lá. Vamos lá Bom dia, boa tarde, boa noite, aqueles que estão ouvindo nós depois, né? Então, esse é o dia... Dia D. Dia 01. Dia 0. Dia 0. D0, né? Então, esse é o nosso primeiro podcast juntos. Primeiro podcast, apresentar o meu convidado. É isso aí. Meu convidado muito especial. Espero que esse seja o primeiro de muitos. De muitos podcasts, Isso meu aí. convidado especial. Eu sou a convidada especial dele. Isso aí, é o dia 0. Dia 0, onde nós vamos... Qual é o intuito desse dia 0? Eu tô percebendo que você tá empurrando a bola para mim. É. Mas quem deu a ideia deste podcast foi o senhor. Gente, vocês vão perceber aqui que ele é dono de querer empurrar, pra mim. Eu venho aqui só para colocar o tempero. Ah, tá. O tempero quem coloca sou eu, meu bem. Esse é o dia 0. Esse podcast nós pensamos... Nós vamos estar compartilhando com vocês semanalmente aí, muitas vezes por semana. E a gente trazer mais sobre saúde e dinheiro e negócios. Negócio, né? Negócios. Dinheiro acho que ele engloba, ele é a consequência do negócio. Então, se você que está aqui no dia 0, né, não vou falar nem dia 1, e se você não é uma pessoa ou um profissional de saúde, está interessado em ter resultados na sua clínica, ou se você não é uma pessoa que está preocupado com a sua saúde e não está preocupado com negócios, esse não é o lugar para você. Assim, acho que de alguma forma todo mundo se preocupa com isso, né? Então, exatamente isso. É a fonte básica para viver. O Ministério da Saúde diz que você tem que ter saúde mental e dinheiro para que você sobreviva. Menos estresse é que se você fizer bons negócios e esses bons negócios gerarem receita para você, obviamente que você vai ter menos estresse. E a ideia aqui é que esse podcast ele traga um pouco sobre a nossa atmosfera, daquilo que as pessoas às vezes não conseguem conviver conosco. Porque quando vocês vão lá para o meu outro canal, ou são alunos, ou alguma coisa assim, é uma coisa muito técnica, muito, muito formal ali do técnico, do científico. E aqui é um momento onde você pode conviver com a gente no nosso estilo de vida, né? Aqui é quem nós somos. Eu sou bastidor, eu faço a parte de bastidores. Eu faço a parte de gestão de time,
Eu faço a parte de fazer, de gestão da clínica, De terapia. a parte terapêutica, para quem não sabe, mas nós já vamos nos apresentar, né? Vamos. Nossas qualificações, como Sim. nós nos conhecemos, como nós chegamos até aqui, né? E posso garantir para você que está aí nos assistindo, né? Que foram anos, são 15 anos, né? Juntos aí, 16 vamos anos ver. juntos, 15 anos de casado, né? 15 É anos isso de aí. casado. 15 anos de casado foram. Muitas pessoas me procuram e falam assim: nossa, eu gostaria de ter um Matoso na minha vida, né? Mas Será? eu tô, eu tô sendo educado há 15 anos. Isso aí. Será? Então, vamos nos apresentar, você que está aqui comigo. Eu sou a Riusa aqui, vamos tirar o doutora, vamos deixar só a Riusa, né? Sou a Riusa Gonçalves e trabalho com saúde, me formei há 16 anos, quase 17 anos em enfermagem. Depois eu fiz uma outra faculdade que foi odontologia. A enfermagem é uma faculdade que eu tenho no meu coração, é a graduação base, me trouxe até aqui por ser algo que você consegue olhar o paciente no todo, né? Eu falo que um profissional da enfermagem bem formado, ele consegue olhar o todo daquele paciente, porque nós fomos formados para isso. E através disso, eu consegui agregar outras coisas, né? Uma boa suplementação, uma boa anamnese, uma boa estética, um bem-estar. E junto com a odontologia, tudo se casou ali de uma forma incrível. Também venho de uma base de formação um pouco mais terapêutica, porque casei com o Matoso, então ele vai falar da história dele aí de graduação. E uma coisa legal disso tudo é poder ter essa jornada de pegar tudo isso e transformar daí em tudo que tem hoje, de formar outros profissionais. Então, tem todo um processo. Eu não me planejei ser professora. Hoje eu posso dizer que eu sou professora, mentora, isso não fazia parte do meu planejamento. Isso aconteceu como um processo. Falo que Deus foi colocando o que era para eu fazer e eu sou muito obediente daquilo que precisa ser feito. Então, sejam bem-vindos a esse podcast. Seja bem-vindos, né? Resumiu bem sua história de vida aí, né? Resumir. A gente vai ter muito tempo para eu trazer Vão ter muitos episódios para você. muitos episódios para a gente ir contando. A gente não precisa trazer as tragédias logo no início. Eu sou Matoso Oliveira, eu sou escritor, treinador, palestrante e hoje os bastidores, né? Eu tô ali coordenando os bastidores, que vou trazer muito daquilo que eu aprendi nos últimos 5 anos dentro dos bastidores. Então eu sou administrador, né? De formação eu sou administrador, minha primeira formação foi administração, era um sonho que eu tinha. Eu trabalhei em duas multinacionais e eu sentia um vazio interior de não ter me formado. Aí eu fui buscar uma formação e a minha primeira formação, foi administração. Aí por livre e espontânea pressão, eu fiz nutrição, né, doutora? Isso foi. Não foi pressão, não. Olha o bem que te fez fazer nutrição. Eu fui me formar, nós já estávamos na área de saúde, né? Então, eu já estava lá nos bastidores e a doutora foi fazer odonto. E eu falei assim, ó, bom, em casa, parceiro é parceiro, né? Então, em casa eu não vou ficar. Então, e aí eu estava entre os colegas aí nutricionistas, né? Então, eu estava entre nutrição e farmácia. Aí eu falei assim, não, vou fazer nutrição. Aí nós já tínhamos lá o livro de suplementação, e aí eu fui me formar em nutrição e me formei há uns 8 meses atrás. E hoje o meu trabalho é fazer toda a gestão de negócios que nós temos por trás de tudo aquilo que acontece, né? Eu vou te corrigir, mas vai fazer 1 ano, tá? Vai fazer 1 ano já. Já. Já vai fazer 1 ano. Vai fazer 1 ano. E a doutora falou, eu trabalhei por mais de 10 anos como terapeuta, atendendo pessoas. Então, assim, a minha base de formação terapêutica, vocês vão ver muito isso nas minhas falas, tá? Então, eu trabalhei muito tempo com constelação, fui conhecer o Bert Hellinger. O meu primeiro trabalho com terapia foi com programação neurolinguística. Tive lá com Dilts, Bandler, Grinder,
Jude Delosier, né, que é a grande dama da PNL, eu acho que hoje ela nem tá mais. E a PNL me trouxe muito, me ensinou muito, né? Me ensinou muito para eu ser esse matoso que eu sou hoje. A parte hipnótica também, trabalhei com hipnose, com Paul Adler, com uma galera da pesada aí. E aprendi muito para chegar, para me tornar o líder que eu sou. Eu falo assim que a terapia, ela tá no meu dia a dia de trabalho. Então, a primeira coisa que eu sempre olho para as equipes, né? Qual é o problema relacional que está ali dentro? Onde está travando? Eu acredito muito nessa visão sistêmica. Por exemplo, esse podcast, ele demorou anos para acontecer hoje. Nós precisamos de anos de aprendizados para acontecer hoje. E para nos trazer aqui de uma maneira mais leve, para poder compartilhar, você que vai estar aqui nos episódios, nós vamos compartilhar a vida real, como da vida real você pode implementar na sua vida real e ter resultados reais. Porque muitas vezes as pessoas trazem fórmulas prontas, trazem os 10 mandamentos mas no dia a dia a conversa é outra, né? Eu falo assim, os planos são bons até você entrar em campo. Depois que você entra em campo, a conversa muda. A conversa muda, as estratégias mudam, porque senão você não vai ter resultado. Exatamente. É isso aí. Então, esse é o dia 0. É uma satisfação poder compartilhar com vocês a nossa vida real, com os nossos resultados reais e os nossos, às vezes, não resultados reais também. Beleza? E aqui nós teremos convidados, outras pessoas que passarão por aqui também. Nós teremos convidados, com certeza. Vamos ter convidados, vamos ter episódios ao vivo. Vamos ter episódios ao vivo. Vamos ter. E eles vão pedir para eles comentarem embaixo o que eles querem de nós, né? O que vocês querem ver aqui? O que vocês querem ver? Então deixa aí no comentário, é muito importante. Vocês fazem parte desse podcast. A gente ainda não tem um nome 100%. Vamos encontrar o nome. Nós temos um caminho do nome, ainda não temos um nome 100%. Isso eu acho que vocês podem nos ajudar. Isso é um bom insight para você que está nos ouvindo, tá? Então, muitas vezes você está aí preocupado em criar o nome, criar a marca. Primeiro você começa. Aí depois eu vou começar, Não, nós marcamos, nós não temos nome. Dia 0, tá? Nós não temos nome, nós não temos uma marca, nós não sabemos como que nós vamos chamar, mas nós estamos aqui fazendo. Então, assim, primeiro você começa. Primeiro você anda e deixa que Papai do Céu coloque o caminho, né, para você. Esse é um bom tema, né? Muitas vezes vem profissionais para mim e falam assim, qual que é o melhor caminho? Eu falei, começa na sua casa, começa com um familiar. Você primeiro tem que dar o passo. E aí você vai organizando. Não tenho consultório para começar. Nós não temos nome para começar. Não temos nome para começar. Nós não temos nome, nós não temos marca. Acabamos de tirar essa foto aqui. Essa foto aqui, nós chegamos aqui, ele falou assim, mas nós precisamos de uma foto para botar ali na tela. Eu falei assim, não temos foto não, vamos colocar uma foto aí. Então, é um podcast real. Nós vamos compartilhar os resultados reais. Hoje nós temos grandes resultados para compartilhar com vocês. Vamos trazer pessoas aqui com resultados reais. E quem vir aqui querer passar um batom, nós vamos puxar a língua. Vamos puxar a língua. Vamos puxar a língua das pessoas aqui, entendeu? E muitas vezes vão ficar... Às vezes as pessoas ficam com raiva do que eu falo. Tá? Eu falo assim, eu não tenho interesse de ser amado. Amado eu tenho interesse por ser por ela. Ela tem que me amar. Você que está nos ouvindo aqui, eu tenho interesse que você mude sua vida. Você vai falar assim, Matou, não gosto da sua cara, não, mas os resultados... Eu peguei aquilo que você falou e transformei aquilo em resultado, e minha vida é melhor hoje, a vida da minha família é melhor hoje, tá tudo certo. Você não precisa me amar, minha autoestima é o suficientemente tranquila para muitas vezes você não gostar de mim. Às vezes as pessoas não gostam nem delas mesmas, vão gostar dos outros. Exatamente. Não? E você que está aí, lembre-se, tá? Nós somos um exemplo disso nesse exato momento. E você vai ver que ele gosta de falar bastante. Você não precisa ter todos os recursos para começar. Nós, hoje, dia 0, nós não temos esses recursos. Nós não sabemos como que vai chamar, mas nós estamos aqui colocando a nossa vida a serviço da sua vida. É isso. É isso. Vamos trazer curiosidades? Curiosidades. Fala como nós nos encontramos. Eles devem falar assim, como que esses dois se encontraram? Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Este homem, ele era muito metido.
Ele era uma mitidez em pessoa. Nós conhecemos no casamento da minha irmã. A minha irmã começou a trabalhar com o Matoso, acho que Já trabalhava uns 2 a 3 anos antes dela uns casar. 3 anos, isso. Uns 3 anos antes dela casar. Então, com muita frequência, ela falava dele em casa, passava. Às vezes ele dava uma carona para ela. E eu nem passava pela minha cabeça ter qualquer relacionamento com o Matoso. Às vezes ela falava de como ele cobrava muito, né? No passado ele era uma pessoa muito exigente, cobrava. Então eu ouvi algumas histórias. Tem uma história que eu ouvi lá em casa, que uma vez ele comeu um papel. Eu lembro disso como se fosse hoje. Aí ela chegou em casa contando que ele tava puto por causa das metas e tal. Começou a comer o papel na frente de todo mundo. Eu falei, nossa, esse homem é louco, né? E eu sou 8 anos mais jovem com ele. Na época eu tava bem moleca, formando, saindo da faculdade. E aí minha irmã mudou, foi para uma outra cidade e foi casar, né? Casou com o André lá na época. E aí eu fui e ela falou assim: ah, você vai ser madrinha, o Matoso também vai ser padrinho de casamento. Aí eu falei: ah, não bota eu com esse seu amigo, não, ele é meio chato. Arruma outro padrinho pra ir comigo. Aí ela, tá bom. Aí ela colocou o Matoso com a Shirley, né? Shirley, exatamente. Shirley, e eu fiquei com o Fran. Fiquei como madrinha do Fran. E aí, gente, a festa inteira, Matoso começou a andar atrás de mim. Ele virou pra minha irmã e falou assim: eu vou namorar. Não é bem isso, não, mas tá não tudo é, bem. não. Ele falou assim: eu vou namorar a sua irmã. E você falou, não falou? Você falou isso pra ela? Mais ou menos isso, mais ou menos. Falou isso, que ia namorar comigo. Aí a minha irmã falou assim: Matoso vai namorar. Eu falei: vai nada? Não vai de jeito nenhum. Falei: nós dois não combina. E aí a gente começou a conversar. Ele usou um truque bem mequetrefe pra cima de mim. Uma hora dessa eu faço o truque aqui pra vocês verem. Gente, ele fez um truque. Truque de mágica. Eu adoro mágica. Eu gosto de mágica e tal. Aí ele fez esse truque de mágica. E eu fiquei assim, nossa, não é que esse rapaz é inteligente mesmo? E eu sempre gostei de pessoas inteligentes, sabe? Pessoas assim que me deixam reflexiva, que me faz, às vezes, me sentir um pouco, tipo assim, nossa, preciso aprender mais. E ele me colocou nessa posição de eu falar assim, nossa, eu tenho que aprender mais, ele é inteligente. E ali a gente começou a conversar, né? Começou a conversar e um mês depois eu estava morando em Goiânia. Morando em Goiânia. Em Goiânia, a gente estava paquerando, né? Meu pai faleceu nesse período, então eu conheci o Matoso um dia, 2 dias depois meu pai faleceu. A gente morava em Cuiabá, eu estava saindo de um relacionamento e o meu pai era, assim, a coisa mais importante que eu tinha ali naquele momento. Era uma pessoa muito próxima a mim e me empoderar em fazer as coisas. Ele já tinha mudado muito a vida dele, tinha tornado evangélico. Então, ele era um outro pai. E uma morte muito súbita por uma trombose ilíaca. E nesse período eu falei assim, eu vou fazer o quê aqui em Cuiabá, né? Eu vou lá ver o que esse rapaz quer comigo. E fui para Goiânia e nunca mais voltei. Nunca mais voltou. Gente, ela entrou ela viu a chance, entrou dentro de casa e nunca mais saiu. Ela viu a chance. Isso é um grande aprendizado em relação a propriamente 2 pessoas. Nós não nos conhecíamos, na verdade. Nós não nos conhecíamos. Nós não éramos apaixonados. Não. Se você falar assim, ó, muitas pessoas me procuram e nesses anos de terapia que eu atendi pessoas, elas falam sobre, mas eu não tô apaixonado. Eu falei, tá, qual é a sua visão? Qual é a sua visão de vida? Qual é a sua visão? Para onde você quer ir? Então, assim, é muito claro que é óbvio que nós conversamos antes de nós nos relacionarmos e ela tinha muito claro o que ela queria. Eu tinha saído de um relacionamento extremamente conflituoso, abusivo, fora do padrão do que é ideal de um relacionamento de equilíbrio. Então eu tinha exatamente o que eu não queria e o que eu queria. Ela fez uma anamnese. Eu fiz uma anamnese do que eu queria da pessoa que eu fosse me relacionar. Se ele cumprisse todos os quesitos, eu me relacionaria. Então, trabalho, estudo, família, até ser cristão. Na época, como eu sou católica e ele também, eu queria alguém que fosse da mesma igreja, né? Então ele foi preenchendo todos os padrões ali. E aí no final a gente fechou o acordo, né? Fechou o acordo. Fechou o acordo. E um mês depois a gente estava menos de um mês,
Ela estava morando na minha casa. Um ano depois a gente se casou. Nós ficamos noivos, Nós ficamos 3 noivos. meses depois nós ficamos Nós noivos. ficamos noivos e um ano depois a gente oficializou, nós casamos. É para você que muitas vezes fala assim, tá difícil, né? Primeira coisa você tem uma visão do que você quer para o futuro? Então, assim, aí, nós nos amávamos? Não. Não, Nós éramos apaixonados? não. Não. Mas nós tínhamos muito bem o que nós queríamos para o médio e longo prazo. O curto prazo, a gente passou por ele. Eu brinco que nós fomos um casamento arranjado, né? É arranjado por nós mesmos. Arranjado. É por nós mesmos. Foi bem aquele formato de casamento arranjado. E com o tempo vem todo o carinho, o relacionamento, o amor, todo o processo. Confesso que o nosso primeiro ano de casado, os nossos primeiros 2 anos, né, Foi mais difíceis. Foram foi os anos mais difícil. difíceis. Foi difíceis não por nós enquanto casal, mas o Matoso estava saindo de uma situação da sua vida de sociedade, de empresa, de Eu negócio. rompi uma sociedade logo em seguida. E aí os primeiros anos foram Os primeiros desafiadores. 5 anos, né? Os primeiros 5 anos, mas isso deu para nós deu para nós musculatura. Eu falo assim que o que eu passei lá atrás para entender como lidar com as situações difíceis, como lidar com sócios e assim por diante, hoje nos traz aqui. E eu vou contar uma Eu falo coisa. eu falo literalmente que hoje, olhando para trás, nós só conseguimos estar onde nós estamos porque aquilo foi bênção na nossa vida. É óbvio, é claro que nós não enxergamos aquilo como bênção. E é muito engraçado, porque assim, quando eu falei, vou casar com o Matoso, com este homem, eu queria uma segurança, né? Então, assim, como ele estava bem sucedido na vida dele, tinha uma estrutura, eu falei, é um homem para me dar estrutura, para me dar segurança. E de repente, quando a gente casa, tudo desmorona. Eu fui passar o cartão para abastecer o carro. Não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Aí o dinheiro que eu tinha guardado, a gente usou tudo. O dinheiro que ele tinha foi usado. Então, assim, a gente simplesmente zerou o game. Zerou o game. E a gente zerou o game e começamos juntos. E começamos juntos, porque assim... Nós literalmente falando assim, tudo que nós temos, nós fizemos porque juntos. você tinha, naquela época, muito mais do que eu, né? Muito mais, eu não tinha nada. E aí, de repente, você também perdeu tudo, não tinha mais nada. Só sobrou nós dois. E força de vontade de trabalhar. Força de vontade. E aí as coisas realmente começaram do zero. Hoje, se falar assim, quando eu casei, separação de bens. Gente, aqui não tem separação de bens, não. Tudo junto. Tudo junto, até as contas veio junto. E aí é a vontade, né? Como a gente tinha uma clareza para onde a gente queria ir, então não tinha aquele... Você ia decepcionar com a pessoa que você se apaixonou? Você não era apaixonado. Você ia se decepcionar com a pessoa que você amava? Não. Mas a gente tem algo que, eu não sei pra você, mas quando eu falei, eu vou me casar, pra mim sempre foi muito claro. Por eu vir de uma relação de histórico familiar, eu vi o meu pai saiu de um relacionamento, se envolveu com a minha mãe. Aí depois eles se separaram e eu venho de uma história na família que as pessoas se separam muito. Então eu tinha na minha cabeça que acontecesse o que acontecesse, eu não ia me separar. E a gente teve situações de falar assim, não quero mais. Então eu coloquei isso na minha cabeça, acontecesse o que acontecesse, eu não ia me separar. É óbvio que passou fases da nossa vida que eu tive que ter mais força interna para manter aquele relacionamento, porque se eu olhasse e falasse assim, gente, mas eu não tô ganhando nada com essa relação aqui. Aliás, eu tô trabalhando mais do que eu tinha que trabalhar. Tô trabalhando mais do que eu tinha que trabalhar, porque teve uma fase da nossa relação que eu acabei assumindo boa parte dos negócios. Sim. Mas me forjou a ser quem eu sou hoje. Então, profissional que você é, eu com sou certeza. grata. Então é isso, assim que a gente... Vocês conheceram um pouquinho do que nos trouxe aqui. Então você que às vezes tá aí, fala assim, porque eu preciso de uma paixão. Gente, vocês vão ver ao longo de muitos episódios aí que eu não acredito em nada disso. Eu acredito em alinhamento de propósito. Então, elabore aí sua anamnese, né? Elabore sua anamnese aí.
pega certinho quais são os propósitos da pessoa que está ao seu lado, quais são os seus. Às vezes você só não olha para isso. E com Exatamente. certeza isso vai te dar força. E economiza tempo. Eu falo assim, gente, a vida passa muito rápido. Já são 16 anos que nós estamos juntos. 16 Se você anos. não tem clareza daquilo que você quer, você começa a arrumar briga, arrumar confusão. A gente não briga. Não, na verdade, ele não briga. Não, mas a gente não briga. Não, a gente não briga. Não briga. Mas a gente não briga. A gente nunca foi de briga porque você tem um perfil sereno ali. Você segura bem. Mas Eu sou mais eu não gosto. pimenta. Eu não gosto de confusão. Eu Às vezes eu até pergunto, cutuco ele assim, mas. eu não sou a pessoa, eu não sou a pessoa da confusão. Eu sou a pessoa que eu falo assim que a vida é muito rápido para a gente perder tempo com algumas coisas, então eu não perco tempo. E a gente aprende nos limites, né, um do outro, de cada um. Tá bom, deixa eu quieto aqui. E uma das fontes que eu acho que as pessoas, os profissionais, né, as pessoas que não estão nos ouvindo, que nós vamos falar muito sobre saúde, negócios. Mas vamos pensar um negócio aqui? A gente nunca brigou realmente por questões do nosso relacionamento. Não. Todas as nossas conflitos foi É que você quer mais um acesso, você Foi quer trabalho. Todos os nossos conflitos. A gente trabalha muito, né? A gente trabalha muito, a gente sempre trabalhou junto. Sempre. Sempre. As pessoas, às vezes, você vai me perguntar, como é que é não trabalhar junto? Eu falei, olha, eu não sei, porque nós sempre trabalhamos junto desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia ela tá lá. E isso é uma construção também. Uma construção de você entender qual é o espaço de cada um. Então, eu estava falando para vocês assim, talvez eu acho que uma das coisas que mais tiram o foco das pessoas são os detalhezinhos que a pessoa fica focada ali no relacionamento. Então, porque se ele fosse melhor nisso, porque se ela fosse melhor. Eu vou dar um exemplo claro, tá? Pode dar. É, Vai me entregar aí. ela deixa as coisas, espalhadas pela casa. Sou uma pessoa bagunceira. Tá, mas eu reclamo disso? Não. Não. Eu escolhi estar com ela. Ela é assim. Ela pode ser melhor? Não, eu faço isso. Eu vou lá e organizo. Mas minha mãe te avisou. Eu organizo para ela. Mas eu organizo a casa, eu coloco as roupas no lugar, eu organizo os sapatos. Ele organiza mesmo. Não tem problema. Zero problema em relação a isso. Isso, primeiro, não vai me fazer melhor e não vai me fazer pior. Se eu escolhi estar com ela, tem algumas coisas que eu tomo a decisão de fazer por ela, entendeu? Então, por que eu quero te dizer isso? Porque, às vezes, um pequeno detalhe está matando uma grande coisa, uma grande bênção na sua vida, você enquanto profissional. Então, assim, às vezes você está se prendendo a um pequeno detalhe. Às vezes tá no casal mesmo, né? Literalmente, eu não tô nem aí se eu tenho que guardar uma roupa dela, tá tudo bem, tá tudo certo. A gente foca no que é importante. Então, hoje, você olha para o que é importante, ou os detalhes estão deixando você de crescer e olhar para o que é importante. E muitas vezes isso está em uma das pessoas do casal, que aquilo irrita. Se ela torna aquilo o inferno da vida. Aceita que dói menos, entendeu? Exatamente. Aceita que dói menos. Eu não parei de tentar mudar. Óbvio que eu falei para ela assim, coloca as coisas no lugar, coloca as coisas... Chegou um momento que eu falei assim, ela tem tantas qualidades que isso aqui não é nada, entendeu? Ela tem tantas qualidades que isso aqui não é nada. E tá tudo bem, eu vou lá e faço. E como ela faz muitas coisas para mim, que eu sei que deixa passar. Eu sei que fica lá, passa. Né? Verdade. É isso? É isso que faz a gente ser um casal... não vou dizer perfeito, mas bem feito. Você vai encontrar um casal real. Bem feito. Você vai encontrar um casal real. Perfeito, não. Bem feito. Não traz essa perfeição, não, que nós não somos perfeitos. Nós estamos no processo. Quem sabe daqui a alguns anos... Um casal bem feito. A gente vai feito. lá, refaz, organiza, tal, tá feito. Nós não somos perfeitos, nós somos bem feitos. Gostei Bem disso. feito. Gostei Bem disso. feito. Um casal bem feito. Que tá na jornada. E me fala aí um pouquinho, porque assim, ó, você trouxe, né, sobre essa jornada, mas o que te levou para a terapia? Então, o que me levou para terapia... E o que te tirou da terapia, do processo também de atender? Então, o que me levou para terapia foi... Lá atrás, eu trabalhei em 2 multinacionais, né? Então, eu era consultor de vendas. Fui muito premiado com isso, muito premiado mesmo. Tive muito resultado. Eu sempre fui uma pessoa muito competitiva.
mas muita competitiva. Então, eu não aceitava ser o segundo, só o primeiro. Não aceito, não gosto. Não é uma coisa que me deixa confortável o segundo lugar. Você sabe disso. Sei. E eu trabalhava na multinacional nessa época. Uma das coisas que me deixava desconfortável, eu viajava. Então, eu viajava de segunda a sábado cedo. Muitas vezes eu chegava sábado, meio-dia em casa. E eu saía viajando. E eu queria me formar. E eu não conseguia. Naquela empresa eu não conseguia fazer isso. E aí eu tinha saído de um relacionamento, antes de conhecer ela, muito antes de conhecer, eu fui noivo por 9 anos, né? Então fui noivo. Fiquei 9 anos com uma pessoa. Acabou terminando o relacionamento, eu tava vendo casa para morar. E eu fui fazer um curso de PNL. Naquela época eu fui fazer um curso de PNL e eu gostei demais da PNL. E eu comecei a ensinar PNL no Sebrae. Comecei a ensinar no Sebrae em Cuiabá. E muitas coisas aconteceram na minha vida. Eu tive clareza de muitas coisas. E aí eu comecei a dar treinamentos de PNL. E uma dessas... obviamente eu ganhava tipo 5% dando aula de PNL e 95% da minha receita era sendo consultor de vendas dessa multinacional. Eu ganhava muito dinheiro lá. Mas chegou uma hora que aquilo me deu tanta atração e eu fui virar treinador de PNL. Eu fiz todas as formações. No risco de ganhar pouco ainda. Muito, eu ganhava muito pouco. Muito pouco. Eu guardei um dinheiro. Era um sonho. Eu fui viver um sonho. Eu era muito jovem, então eu fui viver um sonho. E eu comecei a entrar no mundo da PNL. Fui fazer os cursos, fui conhecer, nessa época eu fui conhecer o Diltz, Débora Bacon, acho que é a esposa dele ainda, né? Conheci toda a parte a parte terapêutica e comecei a atender pessoas. Como eu sou muito competitivo, eu comecei a levar muito resultado para as pessoas. E isso fez total sentido. E aí eu virei um terapeuta. Aí eu conheci a PNL, conheci a parte hipnótica, eu conheci a parte de constelação familiar, a parte sistêmica, né? E eu comecei a atender. Aí eu falo assim que às vezes você que está aí, você olha de lado e se vão 10 anos. Então eu olhei para o lado, eu olhei para a PNL, passaram 12 anos depois. Foram 12 anos atendendo pessoas praticamente. Aí eu tinha uma linha, né? E você atendia que tipo de pessoas? Então eu atendia as pessoas físicas, né? Então a pessoa que estava lá com problema de relacionamento, ela tinha algum bloqueio. E eu atendia também os executivos. Atendi muitos executivos ajudando a performar nos negócios dele. Gente, ele era meio louco. Uma vez, eu preciso contar isso. Lá vem. Uma vez, ele estava atendendo e aí, de repente, ele falou assim, abriu a porta e falou, pode ir, você não precisa de mim, não. Tá liberado. E era um empresário de Goiânia, rico. O cara chegou com a Ferrari, já parou a Ferrari lá embaixo na clínica, né? E subiu. Era um rapaz jovem, né? Uns 30 e poucos anos. Atendi ele por anos. Não foi esse. Foi outro rapaz. Esse depois voltou. Aí ele abriu a porta e falou, tá liberado, você pode ir, você não precisa de mim, você sabe muito, você já tá com a sua vida resolvida. Porque eu acho que o cara foi meio arrogante com ele. E aí passou... Aí eu virei assim pra nossa assistente e falei, tá louco? Como que ele manda, né? Eu fiz isso algumas vezes. E era algo para quebrar os padrões lá do processo terapêutico. Eu sei que um mês depois essa pessoa voltou e deu tudo certo, né? Ela seguiu. Então ele de vez em quando tinha umas tiradas assim com os pacientes dele que eu falava, meu Deus. Você vai lá, você senta, tá me procurando. E você é cheio, você quer estar certo, né? Então você quer estar certo, não tem mínimo sentido você sentar lá. Você não precisa de terapeuta, você não precisa de terapia. Aliás, todos nós precisamos. Chega uma hora que o nosso relacional, o nosso emocional, ele nos trava. E aí você precisa de ajuda. Para você ir para o próximo passo, geralmente você vai precisar destravar alguma coisa do seu relacional. E é isso que eu faço hoje dentro da nossa corporação. Isso, junto com os nossos mentorados, os nossos alunos. Nossos alunos, a maior parte dos alunos, eles passam comigo e o meu
O meu trabalho é levar uma clareza onde que eles não veem clareza. Por exemplo, essa pessoa, ela tinha um problema claro com a mãe. Era um embate com a mãe e eu não sou a mãe dela, entendeu? Abri a porta e falei assim, ó, deixa eu falar. Pode ir embora, não sou sua mãe, você não precisa de mim, vai resolver com outro lugar. E aí ele olhou pra mim e falou assim, é óbvio que a pessoa chega empoderada lá, muitas vezes a pessoa com muito resultado, ela chega empoderada por esse resultado e ela quer colocar panca onde que... Mas ela sempre vai encontrar um mais doido que ela, entendeu? E eu sempre fui essa pessoa mais doida. Vocês vão ver isso, vocês vão dar muita gargalhada com isso. E às vezes, muitas vezes, vão ficar puto comigo ao longo desses encontros. Porque eu sou a pessoa... Se você não quer ouvir a verdade, não me pergunta. Você vai ver muitos convidados aqui fazendo uma pergunta pra mim, ou eu fazendo pra ele, ele devolvendo uma pergunta, eu vou virar pra ele. Você quer mesmo que eu fale sobre isso? Porque eu posso parar por aqui. Agora, se você quiser que eu continue, você aguenta a pedrada aí, porque vai levar. Então é isso. E aí o que me fez parar... O que te fez parar? Eu tava... Na verdade, a parar pandemia... de atender mesmo, né? Porque você continua... Você ainda faz uma atividade dentro da empresa. Faço isso dentro... Não tem como separar isso da sua essência. Mas isso dentro o que fez você fechar a sua agenda? Isso dentro das nossas mentorias é o que eu faço diariamente, né? O que fez eu fechar a minha agenda foi você. Eu? Você é responsável por eu não atender mais. Ela entra na minha sala, nós estávamos num processo lá na pandemia, eu atendia as pessoas, então atendia terapeuticamente ainda. E ela entra na minha sala, quase que chorando, e vira para mim e fala assim, você não acredita em mim. Não acredita no meu você trabalho. Não acredita no meu trabalho, porque você quer trabalhar no digital com outras pessoas, mas você não acredita no meu trabalho. Aí ela falou aquele monte de coisa, e aí eu escutei, falei, tá bom, vamos lá, vamos fazer um teste. E tá aqui até hoje. Você acreditava? No que ia... No primeiro momento? Eu acho que... Naquele momento que eu entrei na sua sala? Não, eu fui fazer um teste. Você foi fazer um teste? Fui fazer um teste achando que... Você acha que eu tinha clareza naquele momento? Eu sou... Hoje, assim, você sabe que eu te pergunto muito das coisas, né? Então, assim, eu falo assim, pra onde nós vamos? Aí ela fala, pra cá. A gente entra num mês muito duro e fala pra ela, o que você acha? Ela fala, é isso. E acontece. Ela tem muito clareza das coisas. Ela tem uma clareza muito mais apurada do que eu, porque eu, às vezes, por ser muito competitivo, eu quero. Os números, né? Eu quero. Ela vê isso com muito mais clareza. Então, nós fizemos o primeiro... Aí eu fui ser o estrategista dela no primeiro lançamento. Eu estava me preparando para eu lançar o meu produto. E aqui estou eu até hoje, sem lançar o meu primeiro... Na área terapêutica. E aí, nós fizemos o primeiro lançamento dela. Deu um grande resultado. Eu falei assim, mãe, não é que esse negócio pode dar certo? E não deixou de ser terapêutico. E aí nós fizemos o segundo lançamento, deu muito certo. E aí tudo aconteceu. Mas também não foi uma coisa planejada, né? Não. Nós não planejamos isso. Nós não planejamos isso. Esse podcast aqui, que não tem nome ainda, que não tem uma logomarca ainda, nossa vida aconteceu desse jeito. Talvez isso daqui vai para milhares e milhares de pessoas. Exatamente. Porque isso aqui também, nós falamos assim, nós precisamos falar. Tá na hora, eu acho que da gente sentar junto e compartilhar na nossa vida real. Sem ser algo tão técnico. Sem ser algo tão técnico. Até mandaram ali para nós uns scripts. Nós pegamos o script. Eu tenho certeza que ele vai ficar puto conosco. Não, mas nós vamos usar ainda. Nós vamos usar o script. Mas assim, nós falamos assim, você quer saber de uma coisa? Nós vamos lá, larga a mão desse negócio, vamos bater um papo. E aí que nós estamos batendo um papo com você da vida real, de duas pessoas reais, com resultados reais. E com as falhas reais também. Exatamente. É isso aí. É isso. Até um próximo episódio? Eu falei, e você? O que te fez entrar? O que te fez movimentar para deixar para trás aquilo que você fazia? Porque antes você fazia o trabalho que eu faço. Você era meu bastidor. Você era meu bastidor. Eu era seu bastidor. Então você passou o quê? Uns 5 anos sendo meu bastidor? Uns 5 anos. Uns 5 anos. Eu tô quase encerrando a carreira já. Mas nos últimos tempos, se você observar, nos últimos dias, eu comecei a dar uma entrada no seu bastidor. Eu tô vendo. Tô vendo que você tá fazendo coisa que de vez em quando, o que ela tá fazendo ali? Ela tá querendo me demitir? Talvez. O que fez você abandonar os bastidores e vir para o front? Na verdade, o que você fazia, porque quando eu entrei na vida dele, ele já tinha
a sua profissão já estava Consolidada. consolidada. E eu ainda estava um pouco perdida se eu queria ou não seguir na área de saúde. Eu tinha recém-formado, então eu trabalhei com ele um tempo na empresa. E aí surgiu uma proposta, na época, quando o Fabrício chegou, oferecendo a atividade na multinacional de suplementação. No início eu não queria aceitar a proposta, mas quando eu me vi lá, eu comecei a fazer as minhas atividades daquilo que eu gostava. Então eu me identifiquei dentro do ensino, de ensinar as pessoas e de poder ajudar outras pessoas. E eu sempre gostei da área de saúde, mas uma área de saúde mais integrativa, não hospitalar. Então eu vi uma oportunidade de fazer isso. E ali depois vem a abertura da estética na minha área, na área da enfermagem, e eu fui entrando mais. Você um dia me ligou, estava fazendo um congresso, falou assim, olha aí sobre ozônio. E aí foi ele que me apresentou o ozônio. Eu fui fazer um curso de terapia, né? Eu estava atendendo como terapeuta. Olha que legal, né? Eles não conhecem. Como que eu soube sobre ozônio? Ela era suporte e uma pessoa falou de ozônio. Sabe quando... A gente já tinha clínica. Nós já tínhamos uma clínica, eu estava atendendo em Cuiabá, e uma pessoa falou de ozônio, né? E aquilo, sabe aquela luzinha? Eu já trabalhava com suplementação. Sabe, e isso vai acontecer muito com vocês aqui. A gente vai falar alguma coisa e vai... E você vai atrás, vai saber mais. Vai aparecer uma luzinha para você. E essa luzinha, eu falei assim, olha, pesquisa sobre ozônio. Não sei, mas esse negócio me parece que é um bom negócio. Eu lembro que ele é falou um bom assim, negócio para ajudar os meus... Na época eu queria só que ela aprendesse para juntar com aquilo que eu fazia para os meus pacientes. A gente não pensava em eu ter algo à parte disso. Aí eu falei assim, pesquisei. Aí eu fazia uma caminhada no bairro e eu lembro que tinha uma mulher com um banner, faz ozônio terapia. Eu falei, nossa, Matoso, isso aqui não deve ser muito bom, não. Só que eu comecei a pesquisar, e pesquisa. Achei um livro importante de ozônio terapia, um dos livros mais importantes, que é do Do Boss. Boss, isso, do Boss. E comecei a estudar. E eu não cheguei a fazer curso de ozônio. Isso, as pessoas às vezes acham que eu fiz algum curso imediatamente. Eu não fiz curso, eu comprei a máquina. Então, eu liguei, não ganho nada com a Filosoma, eu liguei lá e comprei a máquina de cara. E essa máquina chegou. E aí os protocolos que tinha no livro, eu comecei a colocar em prática, com a família, com os pacientes dele mais próximos, e começou a funcionar muito bem. Aí depois eu fui fazer um curso que eu me decepcionei, fui fazer outro, porque quando você começa a estudar, e eu sempre tive muita facilidade em estudar sozinha. Eu gosto muito de pesquisar. Ela é uma autodidata. Eu gosto muito de estudar sozinha. Então, quando eu comecei a ir para os cursos, eu percebi que aqueles cursos não tinham o conhecimento que eu tinha, da forma que eu tinha mais técnico. Então, foi assim. E o ozônio mudou a minha vida, porque eu me tornei conhecida através da ozonioterapia. Não foi através... Um curso chamado Viver de Ozonioterapia. As pessoas começaram a perguntar o que eu fazia, porque eu ganhava bem com ozônio na minha clínica, eu conseguia faturar bem, a gente conseguia movimentar bastante com ozônio. E ali surge o nosso primeiro curso, né, que foi o Viver de Ozonioterapia. Viver de Ozonioterapia. Começou com com um congresso, né? Era um congresso chamado Viver de Ozonioterapia, que nós fazíamos todos os meses. E nós fizemos por muitos anos até... Acho que depois a gente fala sobre isso. Então... Vocês estão sabendo coisa demais. A gente para aqui onde a gente começou, que foi o Viver de Ozonioterapia. O que eu quero dizer para você? Se você gostou do conteúdo aqui, se você gostou, né, de fazer parte desse podcast, já ativa o sininho, já assina o canal, já curte, compartilha com algum casal, com alguma pessoa que está começando, que tem uma história que também foi difícil. Vai lá e compartilha com ela e deixa o seu comentário aqui embaixo. Vai ser muito importante para nós. Se você já nos conhece, você conhece a nossa história antes da fama, né? Ou se você conhece depois da fama. Então, se você conhece o Matoso como terapeuta, se me conhece, se você estudou comigo em algum momento da vida, coloca aí embaixo. Se eu te atendi em algum desses lugares da vida, já foi um cliente meu. Se você já foi um treinando. Se já foi um treinando, um cliente meu, se você já foi um cliente de terapia, né? Um paciente de terapia. Ele emagreceu um pouco, colocou um cabelo. Eu emagreci, coloquei cabelo, né? Eu emagreci mais de 40 quilos, mas depois vou contar para vocês. Por isso casou comigo. Então, curte, compartilha.
que vai ser um prazer ter você aqui. Já ativa o sininho para que você esteja aqui nos próximos. E tenho certeza que nós vamos poder, de uma maneira real, resultados reais, vida real, os problemas reais, né? As tendências de mercado as também. tendências, tudo aquilo que está acontecendo, nós vamos trazer para você aqui e tenho certeza que vai ser enriquecedor para sua vida pessoal e profissional. Perfeito. Foi muito bom fazer esse podcast com você. É o primeiro, dia zero. Sejam bem-vindos.